O contrato de compra e venda de um imóvel traz direitos e deveres para quem está comprando e também para a construtora que realiza a obra. Mas, no Distrito Federal, uma empresa não cumpriu o prazo e ainda entregou o apartamento com defeitos. A dona do imóvel entrou na justiça em busca de ressarcimento. Juliana e o noivo adquiriram um imóvel do empreendimento residencial Top Life Clube e Residência em Águas Claras, a pouco mais de 20 quilômetros do centro de Brasília. O compromisso de compra e venda foi assinado em abril de 2008. Fizemos uma pesquisa, encontramos esse apartamento em março mais ou menos de 2008. Assinamos o contrato e o prazo de contrato abril de 2010 para entrega, né? Com base nessa data a gente planejou a nossa vida, o casamento, enfim, tudo, né? O apartamento deveria ter sido entregue em abril de 2010. A tolerância para a demora foi em outubro do mesmo ano. Somente em junho do ano passado, o casal conseguiu receber o imóvel, mas o apartamento não estava apto para morar. Sem obter respostas da empresa, Juliana contratou um técnico para fazer uma nova perícia, onde ficaram constatadas várias falhas no imóvel. Além disso, ela havia optado no momento da assinatura do contrato por um acabamento de melhor qualidade e por isso pagou a mais. Mas com a avaliação foi verificado que este acordo também não havia sido cumprido. Ou você assina a vistoria, que o apartamento está em perfeitas condições, ou a gente não vai entregar a chave. Eu não concordei, não pude pôr ressalva na vistoria, né, colocar, apontar o que eu ainda não concordava, e eles não me entregaram as chaves. Indignada, Juliana recorreu à justiça. A advogada dela verificou que a construtora estava agindo de má fé e, com isso, contrariando o Código de Defesa do Consumidor. Infelizmente, tem algumas cláusulas que só tinham obrigações para a Juliana. Inclusive, a cláusula 5ª é uma delas, né, que a gente bateu bastante, que é com relação a multas para a Juliana. E isso não é permitido na nossa legislação do Código de Defesa do Consumidor. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios condenou as empresas de engenharia e construções a pagarem a quantia de pouco mais de R$19 mil por atraso na entrega do apartamento e por defeitos e avarias do imóvel que foi entregue. Muito bem, agora nós vamos conversar com o especialista em Direito do Consumidor, Humberto Valinho. Boa tarde, senhor Humberto. Iguais a esse caso que nós acabamos de ver na matéria, existem muitos outros. Quais seriam os primeiros procedimentos que os proprietários deveriam adotar quando a construtora dá sinais de que vai atrasar a entrega do imóvel? O primeiro ato que o consumidor deve fazer é notificar. O consumidor deve, por escrito, de preferência via cartório, notificar essa construtora, informando que ele aguarda o cumprimento da obrigação de entregar o imóvel no prazo acordado. Tá certo. E o proprietário pode alegar quebra de contrato e pedir, por exemplo, o ressarcimento dos valores pagos? Pode sim. O proprietário que vier a sofrer este dano pode ajuizar uma ação de indenização, tanto de danos morais quanto materiais. Os danos materiais seriam, inclusive, a rescisão do contrato, receber até em dobro o que pagou a título de sinal de negócio. Importante que o dano moral também pode existir no caso concreto. Quer dizer que, além de ser ressarcido com todos os valores pagos, ele ainda pode ser indenizado por dano moral. É isso mesmo? Perfeito. O dano moral, pelo simples desfazimento do contrato, pelo atraso, não é cabível de imediato. O caso peculiar, o caso que o consumidor sofre na alma, o transtorno, às vezes um casamento adiado, às vezes ter que morar com a sogra, enfim, qualquer dano à personalidade vai sim, pela justiça, ser reconhecido um dano moral pelo atraso na entrega do apartamento ou do imóvel. Tá certo. Nós temos algumas perguntas que foram gravadas com os nossos telespectadores na rua. Vamos à primeira delas. Bom dia, meu nome é Tereza, sou aposentada. Eu gostaria de saber se existe algum prazo previsto por lei para o atraso de entrega de imóvel. Aí, uma boa pergunta também, né? Em regra, o prazo é de 180 dias. É razoável que durante uma construção ocorram imprevistos, falta de mão de obra, eventual falta de material. Em regra, os contratos entre consumidor e construtora determinam 180 dias de tolerância. Após essa data,
não é razoável. O consumidor deve exigir uma indenização pelos lucros cessantes, ou seja, o aluguel que ele eventualmente deixou de auferir e, eventualmente, também danos morais. Temos mais uma pergunta de nossos telespectadores. Vamos ouvi-la, por favor. Tomás Menezes, jornalista. Existe alguma forma de me garantir contra o atraso na entrega do imóvel? E então, doutor? Esta garantia não existe. O que nós recomendamos é que o consumidor acompanhe a obra, visite a obra. Aquele que compra um imóvel na planta tem que estar preparado para eventualmente sofrer um atraso e ter esse dissabor e às vezes até um dano moral com esse atraso. Toda construtora é obrigada a estipular um prazo de entrega ou isso pode ser aproximadamente? Não. A construtora deve determinar um prazo de entrega. É dever do fornecedor informar de maneira clara qual a data da entrega. O que não é razoável é, após essa data, após um período de 6 meses de tolerância, o atraso persistir. Tá, e quanto tempo leva, mais ou menos, em média, num caso como esse, por exemplo, de demora e o cliente entra na justiça contra a construtora, quanto tempo é o desenrolar desse processo, doutor? Já para finalizar, ou seja, para o cliente já ter o dinheiro na mão, o ressarcimento já finalizado? Depende de cada caso. Causas até 40 salários mínimos nos juizados especiais giram em torno de 3 meses a sentença. É bom ressaltar que essas ações podem gerar indenizações pelos danos morais, desde que robustamente comprovados pelos clientes. Quer dizer que não existe nenhum outro caminho para ser mais rápido, não, né? Quer dizer, tem que ser por esse caminho mesmo, né? Infelizmente, as construtoras, talvez por ganância, falta de preparo, lançam imóveis que certamente não vão conseguir cumprir os prazos. Face a esse atraso generalizado, não resta outro caminho ao consumidor fazer valer os seus direitos e buscar, eventualmente, até a rescisão desse contrato. Vale lembrar também que, em caso de rescisão, a comissão paga ao corretor deve ser devolvida. Isso é interessante. Doutor Humberto Valim, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Obrigado.